America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. Eu me lembro vagamente, quando na minha infância, todo domingo a gente ia visitar a vovó. E eles dentro de casa falavam italiano, eles lá, os filhos com a avó e tal. E eu lembro vagamente da conversa, achava que soava bem a língua italiana, que é uma língua bonita. Minha avó conversava tudo em italiano, né, a língua, falava tudo. Meu pai fala um pouco, meus tios falam um pouquinho, mas eu entendo ainda um pouco. Como se diz, né, é o dialeto que a gente tem, né, não é aquela língua mesmo, né? Mas dá para entender sim. Hoje com o restaurante eu já recebi vários, né, turistas italianos que dá para você conversar numa boa, entende tudo. Eu entendi, fiquei super feliz, que não é muita coisa que mudou não, né? Eu vi a vovó assim, conversar às vezes com o vovô, depois a vovó ficou viúva, ela falava alguma palavra assim em italiano lá com o tio Severino, porque ela ficou morando com o tio Severino. Então, ela falava alguma palavra italiana com o tio Severino respondia, mas eu não sei mais o que era assim, como diziam. Eu via que ela falava assim, de vez em quando, cuxagueto, mas eu não sei o que é. Cuxagueto. Então, não sei se isso ela estava atingindo ou era que era para mim ficar quieta. Por exemplo, eu lembro, meu avô falava direitinho comigo, eles fechavam a mão, aquela mão pesada, dura. Vieni qua, Beatriz, vieni qua. Isso eu lembro direitinho, a vovó também chamava, vieni qua. O meu pai falava italiano, mas um italiano assim, meio portuguesado, um dialeto, né, misturado. Mas os mais velhos do que eles, sim, falavam o italiano mais apurado um pouco. Papai falava italiano, mas eu aprendi mais com meu avô. Eu não aprendi quase nada. Mas os filhos, os netos, às vezes eu falo assim, vamos com esse carro ali. Eu falo 20% brasileiro, mas eles não interessam. É aquele carro ali, eles não entendem. Porque não interessa. Porque se interessa não é difícil. E quando não interessa, tudo é difícil. É capiche? Não leveira? É velho. O Petrúcio, quando chegou aqui, ele não sabia falar uma palavra de português. Porque o primo que o trouxe, o Juca, foi passear na Itália. Ele não foi uma coisa programada, foi surpreendente. Ele não se preparou para vir, não. Falou, quer ir para o Brasil? Vai para o Brasil. O seu Juca tinha ido lá em dezembro. Então ele veio em janeiro de 1954. E ele chegou aqui falando italiano, aos poucos foi aprendendo até no trabalho, na fábrica, né, com os operários todos, ele foi aprendendo português, mas ele sempre teve um sotaque muito forte, mas muito forte mesmo. As pessoas de fora às vezes me perguntavam, tinham dificuldade, me perguntavam o que ele falou, o que foi que... Ou então me olhavam, ele falava alguma coisa, as pessoas me olhavam com aquele olhar assim de socorro, né? O que ele falou, né? Meu pai morava no Recondengo, que eu nasci lá, que eu vim para cá com ele, né? Então, eu fui crescendo ali
só tinha pai e mãe para falar. E o meu avô morava de cá, na casa de cá, é perto ali. Então, só falava o italiano, o dialeto. Eu aprendi aquilo. Eu não sabia falar o português nosso aqui hoje. Não sabia. Depois é que eu fui pegando, porque aí a gente foi acrescentando um pouco mais, e teve que ir na escolinha, com 7 anos, eu já sabia falar já o português, mas não esquecia do italiano. E eles não gostavam de falar o português aqui nosso, não. Aprenderam, né, falar o italiano, só o dialeto, então não falava brasileiro, não. Então a gente também pegou, aprendemos assim. A família Calçavara, por exemplo, só falava italiano entre eles, os mais velhos. Por isso que hoje tem alguns que ainda falam, só que houve uma mistura. Então tem um dialeto diferente, um dialeto deles próprio aqui. Não é nem um dialeto que vieram de lá, se misturaram. Metade dele, metade. Cada chia bombone para mim, chia para ele, para mim. Não tem que ver que ia ser da Chiane. Ia ser da Chiane. A minha mãe com meu pai, eles falavam quase tudo italiano, os dois. E a minha mãe devia ter, assim, colocava a gente, tinha que aprender mais a falar italiano com eles, né? Falar mais e, gente, vamos, que é bom, né? Aprender. Aí a gente não pegou aquele hábito de falar italiano. Agora é gíria, nós sabemos tudo. Gíria italiana. Gíria italiana, nós sabemos muita coisa. Nós sabemos muita gíria. Você lembra? Esquifosa. Esquifosa, eu lembrei. Esquifosa. O que mais? Bela Nova. Lembrando de alguma coisa que marcou meu pai, eu pedi a ele, isso eu guardei até hoje. Eu era jovem, falei, pai, me ensina a conquistar as moças em língua italiana. A ele, ti é uma bela tosa como um fiore de bosque. Então isso eu guardei até hoje, eu tinha 18 anos, 15 anos, isso eu guardei do meu pai, que é italiano. Eu não entendo por que eles não ensinaram o italiano para a gente, porque na conversa deles, eles só conversavam em italiano. Então a gente era criança e nós fomos aprendendo a entender tudo. Tanto é que quando eles tinham que falar alguma coisa que a gente não podia escutar, eles pediam para a gente sair, porque a gente entendia tudo e não falava italiano. Uma vez pedi meu tio para ensinar para a gente, mas ele nunca tinha tempo. Uma coisa que nós sentimos muito, que na nossa convivência em casa ele nunca falou italiano, né? Apesar que minha mãe sempre pelejava com ele para nos ensinar a falar o italiano, mas ele vamos dizer, era sem tempo, né? Chegava, almoçava, né? Como italiano, tomava seu vinho, dava seu cochilozinho depois do almoço, ia para a firma, trabalhava, né? Até mais tarde. A maioria dos italianos que chegaram, eles só se falava a palavra nono e nona. E eles decidiram adotar o português. Então, eu aprendi a falar nono e nona com meus avós. Mas tudo foi aportuguesado. Os nomes deles foram todos alterados. Era Giovanni, Giuseppe, Domenico, tudo foram portuguesados. E quem tinha 3, 4 nomes, pegou o primeiro nome, aportuguesou e conservou somente o nome da família. Meu avô chamava Giovanni Battista Caraza, no Brasil, João Caraza. Para se adaptar mais ao país, para ficar mais fácil também a linguagem para o pessoal. Então, ser João, José,
foi um caminho assim mais fácil, foi uma simplificação. Na realidade, eu acho que faltou um pouquinho de interesse, né, da gente procurar mais, né, quando era mais jovem, faltou muito interesse, porque, assim, ensinar, eles gostavam muito de ensinar. O papai era muito dado com a família, tudo. A gente tinha muita ligação, mas o interesse acho que foi pouco para isso, né? A gente foi indo para a escola, foi aperfeiçoando mais o nosso português, né? E com isso foi ficando, foi desprezando. E tem uma outra curiosidade que é, assim, logo depois que entrou o regime, né, na década de 30 já, começando a Segunda Guerra Mundial, o meu avô proibiu os filhos de conversarem italiano na rua, porque dentro de casa eles só falavam italiano, era uma exigência dele. Mas na rua não podia falar italiano, meu pai contava muito isso, porque eles tinham medo de represália por causa do fascismo, junto com o Mussolini, com o Hitler, e o Brasil fazia alguma represália com a família. Então, na rua era proibido, mas dentro de casa era obrigado a falar italiano. Naquele tempo, existia nos anos 40, 50, depois da guerra, eu acho que existia muita... Porque a Itália, né, se aliou aos alemães, aos nazistas, eu acho que aumentou essa... Como é que fala? Um certo preconceito de brasileiro com italiano, entendeu? A minha mãe falava um negócio assim, meio, tipo assim, italiano lá em casa é na pedrada. Tipo assim, e existia, parece que quando teve a Segunda Guerra que o Brasil embarcou, teve casas de italianos que foram apedrejadas em Matosinhos, assim. O pai contava casos assim, de amigo dele que teve casa apedrejada, né? Aqui em São João muitas famílias mudaram, tem famílias que chamavam Battistini, que passou a chamar Batista, para fugir da perseguição ao eixo, entendeu? Assim. Hoje em dia já está todo mundo procurando aí, né? A fazer aula mesmo de italiano para aprender mesmo, né? Porque é uma língua bonita, é bacana, né? A gente tem que procurar a nossa cultura mesmo, né? E hoje a gente vê que tem uma riqueza nisso aí, porque hoje o nosso filho busca, né? O Marquinho busca falar italiano. Então ele fala hoje a língua italiana mais do que ele falava antes. Eu falo um pouco da língua, um pouquinho, da Itália, que fala lá hoje. Não, e entendo um pouquinho da daqui, porque a daqui é muito complicada, porque lá na Itália que existe ainda, tem hoje 3 dialetos que se confundem entre eles. E o nosso dialeto, de fato, quando veio, foi o de Vêneto, né? De Vêneto. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer um curso, até comecei, é muito estudo, é muito teórico, né? Eu aprendi muita coisa com ele, muito interesse. As minhas idas à Itália, de ficar lá 3 meses, eu só falando italiano, né? Eu fui aprendendo. Depois eu aprendi, resolvi arranjar uma professora e aprender realmente. Porque eu achava que eu falava italiano, assim, nós vai, nós fica, né? Porque eu não tinha uma noção nenhuma de gramática, etc. E até hoje eu mantenho uma professora que vem aqui, uma vez por semana, para a gente fazer conversação, para não esquecer. Em 1998 eu fui em lua de mel para a Itália, com o objetivo de conhecer um pouco a história do meu pai, né, da minha avó, da minha família. E cheguei em Roma, depois eu fui para Salerno, que é na região da Campânia. E quando eu cheguei lá no cartório, para conseguir alguma certidão, alguma identificação, era feriado, eu consegui um contato com uma pessoa que me deu uma informação que conhecia o meu tio do meu pai, né, meu tio e avô, que era Umberto Celli, que era um cardiologista lá em Vibonati. Então nós demos carona para ele, ele me conduziu no caminho, um caminho lindo, claro, né, que é a Costa Amalfitana. Passamos em Sorrento, a região mais linda da Itália, na minha opinião. E aí chegamos lá à tardinha, eu bati na casa do Umberto Celli, ele falava um espanhol, que eu já tinha morado na Venezuela, conseguimos comunicar. Ele me falou que se eu retornasse no dia seguinte, eu iria na casa da minha avó,
lá em Vibonati. Isso era em Vila Mari, na base 3 quilômetros de Vibonati. E aí no dia seguinte eu acordei e tal, só que a pousada que eu dormi em Vila Mari, eu peguei um catálogo telefônico, isso aí é muito interessante, e fui procurar risoute. E tinha vários, uma quantidade enorme de risoute. Tinha Celli, tinha Lombardi, tinha Tortoriello, tinha sobrenome de tudo quanto é gente que já, né, dos italianos aqui de São João del Rei, da nossa região. O meu bisavô, ele nasceu numa frazione que chama San Pietro di Legnago, é um lugar meio afastado do centro da cidade, né? Aí eu falei assim, depois eu vou voltar aqui, porque esse pessoal mais idoso, eles devem conhecer as pessoas todas, né? Aí eu fui, tomei banho, cheguei na pousada, arrumei as coisas e tal, tomei banho, me orientei, peguei um mapa, e aí fui lá no tal quiosque, aí cheguei lá, pedi um sanduíche, a hora que eu abri a boca, o cara falou, você não é daqui. Aí eu falei assim, não, eu sou brasileiro, e essa é a segunda vez que eu venho aqui, meu bisavô nasceu aqui em San Pietro di Legnago, e eu estou aqui num hotel. Aí a mulher dele virou e falou assim, qual o sobrenome? Aí eu falei assim, Lovato. Ela falou, ih, Lovato? Mas você conhece alguém? Eu falei, não. Ela falou, ih, Lovato. Lovato é muita gente. Aqui, Quá, a Xereia, a Rovigo. Aí começou a falar a cidade, a Mantova. É muita gente Lovato. Aí eu falei, a minha pesquisa... Nessa aí a minha pesquisa de hereditariedade foi toda embora aqui. No sábado fui à casa do Umberto Celli, que era sobrinho da minha avó. Ele era filho da Matilde, da irmã mais nova da minha avó. E ela morava na casa dos pais dela, né? Onde a minha avó nasceu. E logo na sala, assim, a casa grande, bacana, a vila é pequenininha, tem 3.000 habitantes, a cidade de Vibonati. No alto de uma colina, de lá se avista o Mediterrâneo, uma coisa muito linda. E a foto da minha avó estava na sala, muito bacana, assim, uma foto grande, ela já grávida. Aí a Matilde falou que naquela foto ela já estava grávida do meu pai. Então, é uma coisa também que me marcou muito. E logo que eu voltei, voltando de lua de mel, estava de férias e tudo, meu pai já tinha uma casa aqui em Camargos. Eu vim para cá com as fotos, as gravações e mostrei para ele. Falei, pai, olha isso aqui, ó, é a história da sua mãe, do seu pai. Aqui é a cidade onde você foi concebido, né? E sua avó, sua mãe, seus avós são todos daqui. Ele ficou emocionadíssimo, e gostou, adorou. O meu pai não teve oportunidade de retornar, meus tios também não, de ir lá conhecer, nem muito menos minha avó. Eu acho que pelo menos esses assim que se transformaram em agricultores, eles nunca conseguiram voltar para a Itália. O imigrante, eles vieram para cá, historicamente provado que eles vieram para cá para juntar um dinheiro e para voltar. E eles nunca voltaram. All'epoca chi partiva per il Brasile, per l'Argentina, qualcuno per l'Australia, dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Era una partenza senza ritorno. Questa cosa mi era entrata dentro a me, proprio nell'anima. Tant'è vero che quando papà partì per il Brasile, partì da Napoli con una nave, io andai sotto la nave per salutarlo, perché tenevamo uno zio che era un altro funzionario della polizia e quindi ci fece entrare. Io ti dico che mi è rimasto nel cuore questa partenza della nave, era una cosa terribile. Quindi il Brasile per me era una terra dove si andava e non si tornava più. Questo era il problema. E questa cosa sì. mia mamma me l'ha trasmessa. Già i miei fratelli se ne sono andati e non tornano più. Pensa una cosa, Katia, pensa su questo. Sì. Zio Giovanni non ha conservato neanche la cittadinanza italiana. Zio Giovanni rinunziò alla cittadinanza italiana
Poi era diventato ricco, industriale. Il console o l'ambasciatore italiano gli fece la proposta di essere nominato Cavaliere del Lavoro, è la massima carica che la Repubblica dà in Italia. E Zio Giovanni rifiutò. Zio Giovanni non è mai più tornato in Italia. Ele amava a Itália, gostava muito de ser italiano, nunca se naturalizou, sempre fez questão, morreu como italiano, mas gostava muito do Brasil. Amava o Brasil, se adaptou muito à nossa cultura. Eles adoravam aqui a terra, né? Porque, afinal de contas, meu pai fez a vida aqui, né? E a família toda aqui, e foram criando raízes, né? Criando amizade. Na década de 50, aí meu tio, que era o padre, né? Voltou lá. Voltou, visitou o pessoal que tinha ficado lá e tudo, né? Mas meu pai, meus outros tios nunca mais voltaram. Meu pai, né? No final dele, ele começou a lembrar muito dos irmãos da família dele na Itália, né? Depois que ele veio para o Brasil, ele voltou 2 vezes na Itália, né? Ainda pegou um dos irmãos ainda vivo. O Pedro ficou muitos anos sem voltar à Itália, porque ele veio embora sem cumprir o serviço militar. Ele teria que ter cumprido o serviço militar para depois ter imigrado. E ele veio antes. E aí estava uma dificuldade porque os irmãos falavam, se você chegar aqui, você vai ser preso. Depois de já muitos anos, assim, eles mandaram um documento dele lá, já oficial da Itália, que ele estava liberado, que não, como se tivesse cumprido o serviço militar ou dispensado, não sei. E aí nós fomos à Itália. Aí eu conheci a minha sogra, né, que no princípio não fazia muito gosto no casamento, mas ela era uma italiana típica, toda de preto, meia preta, sapato preto, ela já era viúva e desde que ficou viúva nunca mais tirou o preto. E uma italiana muito austera, a nona, era a própria nona, a família toda circulava em volta dela. A nona falava, eles saíam correndo para cumprir o que a nona mandou ou pediu, era uma espécie de uma devoção, uma coisa impressionante. E ela também foi comigo, ela usou a mesma severidade, ela não foi carinhosa, aconchegante, nada disso. A casa do Petruccio em San Rufo é uma casa antiga, de 1700 e tanto. Antiga mesmo, enorme, grande, mas assim, no nosso conceito, é uma casa mal dividida, né? Porque naquele tempo, por causa da idade, 1700 e tanto, umas paredes enormes de pedra. Então ela era muito fria, mas tinha lareira. Tinha lareira nos quartos, tinha lareira na sala de jantar, tinha lareira para todo lado. E a gente, quando ia almoçar e jantar, eles colocavam embaixo da mesa um braseiro, cheio de... tirava a brasa lá da lareira, né? Aquela brasa vermelha, e punha no braseiro. E aí me recomendavam muito, falando, cuidado que aí embaixo, que eu nunca soube esse uso, né? Aí embaixo tem um braseiro, pode queimar o pé, você tem que tomar cuidado, mas para esquentar as pernas enquanto a gente se alimentava, porque tudo era muito frio mesmo. A casa ainda está lá até hoje, pertence à família. O portão era enorme e tão pesado que foi recortada uma porta no portão. Eles abriam só aquela porta, porque abrir aquele portão era uma coisa medieval mesmo, muito grande. E tinha 3 andares, a escada é interessante, para cada andar era externa, não era interna. E assim eu conhecia a casa dele, conhecia San Rufo, que era a aldeia dele. Na terra dele tinha um castelo muito bonito. E quando a gente estava em Verona, nós tomamos um táxi para ir a Suave. São 18 quilômetros. Uma estrada linda, linda, linda. Não, maravilhosa. Estrada maravilhosa. De longe eu avistei o castelo que ele falava. Aí logo eu falei, o castelo. Aí você descrevia direitinho como que era. Eu já fui à Itália, assim, algumas vezes, assim. Mas a primeira vez é a primeira vez, né? A primeira vez eu senti uma emoção fortíssima. A gente veio de Nice e quando cruzou a fronteira me avisaram, assim, eu meio comecei a chorar, eu meio comecei a rezar para os meus parentes, assim, eu me senti muito emocionado. Eu estou falando com você aqui, eu estou até ficando arrepiado. Eu ficava lembrando das pessoas que sonhavam, sabe, de ir lá. E meu bisavô, entendeu?
o meu avô, a minha avó. Se Deus quiser, ainda chego lá. Quero ainda visitar lá, se Deus quiser. Né? Não só eu, como tem vários primos que querem ir lá. Vocês já foram na Itália? Nunca. Não. Tem vontade de conhecer? Eu não tenho não, porque eu não vou entrar no avião para passar em cima da água a noite inteira ou o dia inteiro. Se cair lá, eu não aguento beber a água toda.